Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas complicadas para compreensão de APUD, IBDEM, IDEM, quando a gente tem que usar, quando a gente pode usar, quando que é o mais correto usar e o que significa principalmente. Quando a gente chega no mundo acadêmico, eu sempre falo que é um mundo à parte, tem o mundo real e o mundo acadêmico, que é como se você realmente vivesse num mundo de pensamentos, de questionamentos, de bastante teorização para entender o conceito, de onde vem, e hermenêuticas, são coisas, são universos que trabalham numa dinâmica, numa dimensão diferenciada. E cada universo, cada nicho, cada tribo tem o seu linguajar, tem seus costumes, tem sua estrutura. E dentro de toda essa parafernália, e eu estou usando parafernália como um APUD, né, como uma citação, dessa parafernália acadêmica, a gente tem eh, algumas peculiaridades que confundem muitas vezes. Uma delas são essas que eu falei e eu vou trazer para você. Citação, né? Primeiro, o que é o tal do APUD? O APUD, ele faz parte do processo de você dizer que você não investigou a obra original, mas investigou alguém que está falando sobre. Eu vou trazer aqui para você, muito fácil assim, para você entender do que eu estou falando, porque é um texto que geralmente é um dos indicados para esse apoio. Por exemplo, o texto que eu vou trazer para vocês é um texto que faz parte também da minha tese de doutorado. A gente está trabalhando dentre as dezenas, talvez centenas de textos, esse texto aqui. E o texto original é o texto do Eduardo Lara Garcia, ou Eduardo Garcia Lara. Esse é o autor original desse texto. Então, primeiro, numa citação que eu vou fazer dessa compreensão do texto, de tudo o que está escrito aqui, o correto é que eu cite o Lara, Eduardo Garcia Lara. Só que o texto, olha que interessante, ele faz o seguinte: a crítica de Hegel a Spinoza e Leibniz, na observação, na lógica da essência e nos cursos sobre a história da filosofia. O que a gente tem aqui? O Garcia Lara, está discutindo uma crítica que o Hegel, que é outro autor, fez a Spinoza e fez a Leibniz, na observação da lógica nas ciências nos cursos sobre história da filosofia. Então, esse texto aqui é um dos textos que as pessoas se confundem quando vai fazer a PUD. Por quê? Esse texto aqui, indiscutivelmente, é do Lara, só que ele traz uma discussão de Hegel, que já é outro autor, discutindo sobre outros dois autores, que é o Leibniz e o Spinoza. E o que acontece nesse texto? Como ele vai trazer, como o Garcia Lara vai trazer bastante elementos do Hegel, do Spinoza e do Leibniz, quando a pessoa vai citar o Hegel, o Spinoza e o Leibniz. Então, assim, ou a pessoa faz uma citação incorreta, esquecendo do autor, tá? Porque para você fazer a citação direta, você tem que ler o texto, não citação direta e indireta também. Você tem que ter contato com o texto e não utilizar o autor, porque na hora que você está lendo esse texto aqui, quando você está falando, mesmo que ele esteja falando da crítica de Hegel, ele leu o texto do Hegel, o Garcia Lara leu, o Eduardo Garcia Lara leu o texto de Hegel e ele interpretou as críticas de Spinoza e Leibniz. Então, foi o Lara que interpretou, não foi Hegel. Ah, mas não é crítica de Hegel? É crítica do Hegel. Ótimo. Só que, a partir do momento que eu tenho contato com uma obra e eu interpreto a interpretação, essa obra, se eu citar aqui, seria a PUD. Então, vamos supor que no meu trabalho, eu vou chegar aqui na parte onde ele trabalha aqui, ó. Ele coloca o seguinte, quem coloca? O Garcia Lara,
tá? Então, ou o Eduardo Garcia Lara ou Lara, como você for citar aí, tem que olhar como ele quer que seja citado, mas a gente vai fazer outro vídeo disso. Mas, por exemplo, o Garcia Lara coloca assim: Hegel começa de start colocando a correspondência entre absoluto e a substância spinoziana. A substância spinoziana é uma unidade entre ser e pensamento. Ele destaca que a realidade simples em Spinoza é a substância absoluta e que apenas essa é efetiva ou efetividade. Então veja, mas quem eu cito aqui, o Hegel? Não, você está lendo esse texto aqui no Lara. Então, se você citar Hegel aqui, eu vou citar aqui, ó, Hegel 1990. Aí você citaria essa parte aqui, Hegel, Apud, Lara. Porque o que seria então o Apud? Seria de onde você está tirando a citação daquele autor. Então você não está lendo Hegel, você está lendo o texto do Lara. Só que o Hegel aparece aqui, então você vai citar Hegel, se você for citar isso aqui, Apud, Lara, e o ano do artigo. Outro exemplo aqui, bem fácil de ver, Apud. Professor, e quando trata-se dessa citação direta, por exemplo, aqui, dessa citação direta, você tem que ir até o texto. Você tem que ver se isso aqui, você tem essa obra, para você ver se é a mesma que está citando. A mesma coisa aqui, ó. Aqui está a citação do autor, é Lara mesmo, ó, Eduardo Garcia Lara. Lara seria 2015, então ficaria lá Hegel, 1990, Apud, Lara, 2015, tá? A mesma coisa em todas as obras. Essas obras onde os autores fazem análises e fazem discussões em cima de autores conceituados, que a gente chama de basilares, são sempre as obras que são mais complicadas da pessoa citar. Então, vamos por aqui, ó. Cabe dissertar brevemente sobre os principais momentos do sistema da ética. Hegel critica a aplicação de um método geométrico à filosofia. Então, ó, ele está falando, o Lara está falando que Hegel critica a aplicação do método geométrico. Mas ele critica ou não? Ou você vai até Hegel e vai estudar e vai ler para ver se você entende a mesma coisa, ou você vai citar o Lara, porque quem está falando isso aqui é o Lara. Isso é uma discussão muito grande, porque os alunos, eles realmente eles muitas vezes tiram o autor que eles estão trabalhando e colocam como a citação fosse deles, isso é errado. Professora, mas o que é o idem, então, né? Ou idem? Significa que você está usando a mesma obra mais de uma vez, tá? Geralmente, o idem é a mesma obra. Ele é latim, tá? Portanto, geralmente você vai encontrar essa palavra mais comumente nos trabalhos de direito. Em alguns casos, alguns professores mais da antiga ainda utilizam bastante terminologias em latim, embora há uma tendência, uma vertente do direito que fale da nacionalização e da linguagem mais acessível, mas isso aqui é outra discussão. Mas você vai encontrar comumente nos trabalhos de direito, o que significa a mesma obra. Então, na citação do trabalho, quando a pessoa está fazendo a citação aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui está usando bastante a nota de rodapé para colocar observações. Mas em muitos trabalhos de direito, a nota de rodapé ela é utilizada como forma de citação. Então, ao invés de colocar autor, texto aqui, coloca o númerozinho e coloca a citação do material. Então, digamos aqui que você tivesse citado aqui em cima o material de Hegel, por exemplo, que é essa citação que ele citou aqui, ó, Hegel 2014. E você vai utilizar de novo aqui embaixo, digamos, por exemplo, que seria também Hegel 2014, seria o idem ou o ibidem, tá? Que daí você vai dizer que eu estou falando da mesma obra que eu já citei. Como eu falei, o idem está cada vez mais em desuso e você ainda encontra muito na área de direito. Mas não é comum, e se você vê, a única coisa que o autor está querendo dizer é que a obra do númerozinho é a obra que ele já citou.
no decorrer do trabalho. Lembre-se, quando você escolhe um tipo de citação, você tem que seguir do começo ao fim. Essa citação do iben e idem, ela só é encontrada nos materiais quando o autor decide utilizar a forma de citação de nota de rodapé e não autor-data. Autor-data é isso aqui, ó. Você está no texto e você sabe de onde ele tirou a citação. Nota de rodapé é quando o autor utiliza, ao invés de colocar essa citação, ele coloca o númerozinho e coloca a citação. Aí você pode me perguntar, mas professora, você está falando que nesse mesmo trabalho aqui, você tem o autor data e você tem o númerozinho. Não, mas nesse trabalho aqui as funções estão sendo diferenciadas. Autor data é quando ele está citando. A nota de rodapé ele usa realmente como nota explicativa dos textos que ele se apoiou ou de alguma observação que ele se apropriou para aceitar. Então, por exemplo, aqui ó, nessa citação número 13, aonde ele cita aqui, ó, ele coloca uma citação direta de Hegel, a obra de 2014, que já tinha sido citada lá em cima, lembra? Então, essa seria uma obra que, se tivesse em nota 13 e fosse de um trabalho de direito, poderia ser idem ou ibidem, que seria uma obra já citada. Então, nessa obra aqui, ó, ele cita aqui, ele faz a citação direta, ele coloca um grifo dele, do autor, não tem na citação original, e aí ele coloca nota a respeito dessa nota aqui. Aí ele coloca, ó, de modo semelhante, Hegel coloca nos cursos que, aí ele copia Hegel e coloca grifos nossos. Então, para você saber a diferença de citação. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessas dúvidas. Lembre-se, é muito importante sempre quando você pega um material que você cite o autor original. E o autor original não é o autor que o autor que fez essa obra está citando. Nesse caso, seria o Eduardo Garcia Lara e não nenhum dos autores que ele citou. Se você tem dúvida, vai até a obra original e não utilize a PUD, ou evite utilizar a PUD. Hoje em dia nós temos muita informação. O APUD ele dá um caráter de preguiça por parte do pesquisador que não quer ir na obra original, que fica se apropriando das ideias do outro. Além disso, pense assim que você fez um material desse e a pessoa, ao invés de citar você, cita os autores que você citou. Dependendo de como você faz isso, pode ser acusado de plágio. Eu já vi autores que mudam as citações e se apropriam do texto, da ideia, e certamente isso é um plágio e é um crime. Então, eu estou trazendo para vocês aqui alguns suportes. E não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, o que você achou desse vídeo e se a gente pode complementar mais alguma coisa nesse assunto. Um grande abraço e até a próxima!